Olá, bem-vindos ao Papo com especialistas do CPP Talks, podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui a gente fala sobre temas relacionados a concessões de PPPs em uma produção de baixo custo, mas com conversas de muito valor. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Fernanda Nicolela, Felipe Sandi e Thaís Azevedo, todos pesquisadores do CPP. Vou passar a palavra para a Thaís para apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é Guilherme Naves, sócio da Radar PPP, e é uma honra ter você aqui hoje, Guilherme. Era um episódio bastante esperado pra gente aqui. A honra é minha. Obrigado pelo convite. Imagina. Como de costume, a gente perguntou pro ChatGPT quem é Guilherme Naves. A gente queria ler para você e para a audiência, para saberem um pouco quem é você, mas a gente sabe que o chat nem sempre fala a verdade e nem sempre faz jus à experiência do convidado. Então, na sequência dessa leitura, eu vou pedir para você se apresentar e aí sim falar um pouquinho sobre você, tudo bem? Beleza, vamos ver. Guilherme Naves é sócio fundador da Radar PPP desde 2014. Formado em Direito pelo FMG e especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Fundação João Pinheiro. Começou no governo de Minas, onde coordenou projetos emblemáticos como a concessão do Mineirão e do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Hoje é referência no setor, instrutor certificado internacionalmente pela APMG, tradutor do guia PPP para o português e parceiro de instituições como Dom Cabral e Insperifip em cursos. Também idealizou encontros nacionais como o PPP Summit e o PPP Awards. Apesar do currículo impressionante, Naves é lembrado pela forma acessível com que fala de PPPs. Nos eventos, prefere o diálogo direto e não abre mão do bom humor, mostrando que parcerias público-privadas são, antes de tudo, sobre cidades, pessoas e soluções que funcionam de verdade. Nos momentos de lazer, gosta de pescar. Essa última frase não veio da IA, mas de uma fala do próprio Naves na primeira aula do curso desse ano. Até assustei. Muito legal, muito generoso aí por parte do ChatGPT. Para honrar os fatos aqui, eu acho que ele cita duas experiências minhas aí para destacar minha passagem no governo de Minas, mas um desses dois projetos eu não participei, não. A Praça da Liberdade. Eu participei da do Mineirão, de fato, a PPP do 7-1. Mas esse outro aí eu enfim, gostaria de ter participado, mas não foi o caso. De todo o resto, eu acho que eu concordo na parte factual, né? A parte subjetiva da inteligência artificial eu deixo para ela. Legal. Naves, antes da gente iniciar nosso papo, vou te explicar como que vai funcionar o nosso episódio de hoje. Então, depois que a gente te apresentou, nós teremos mais 3 blocos. O primeiro é o papo técnico, e é nesse momento que a gente vai aprofundar o tema do episódio com perguntas mais técnicas para você. Então, cada episódio tem um foco específico, e o de hoje será avanço e futuros nas PPPs do Brasil. Em seguida, vem o bloco papo não tão técnico assim. Aqui a ideia é trazer perguntas fora do óbvio, para nossa audiência te conhecer um pouco melhor. E por fim, temos o bloco O que a nossa audiência quer saber, com perguntas enviadas pelos alunos do nosso curso de Modelagem Econômico-Financeira de Concessões dos PPPs. Vou passar a palavra para o Felipe para a gente dar início ao nosso bloco 1. Bom dia a todos. Cara, um prazer imenso lhe receber aqui. Eu conheço o Naves há uma década já, né? Eu acho que o primeiro projeto que eu lembro que eu participei ainda foi na época do Marco Siqueira, e junto com a Manesco, se eu não me engano, acho que era a Maís que fazia, e eu estava atuando pelo CEMEIA. A gente tentou fazer a PPP da Ilha Grande. E saiu de lá corrido, porque queriam dar porrada na gente, porque não podia fazer esgoto e água tratada dentro da ilha. Então, cara, assim, bastante tempo. O Guilherme é um entusiasta da agenda, além de ser um especialista, além de entender bastante, é alguém que de fato acredita na relação público-privado. Tem um dogma que a gente usa muito aqui no CPP, que de certa forma eu me apropriei do Naves, né? PPPs e concessões têm que ser visto como instrumento de qualificação do gasto público, e eu acho que isso eu aprendi com o Naves. Esse refino técnico, eu acho que veio dele, essa frase talvez tenha até me apropriado dele. E aí, assim, tá dizendo que não, eu acho que talvez tenha sido, tá? Então eu peguei a inspiração e transformei. De toda sorte, assim, é um episódio muito especial. É muito difícil da gente escolher um foco só para falar. Eu tenho um monte de coisa que eu queria falar com você. A oportunidade de explorar o seu conhecimento. Vocês possuem uma ferramenta
que só vocês possuem no Brasil e que dão uma visão muito privilegiada do que é o mercado de PPPs e concessões, né? Vocês são capazes de traduzir essas coisas em números. Muitos da gente, a gente fala por sensação. O que eu tô vendo acontecer e tal. Não, vocês são os caras que detêm essa informação. Então é muito tentador conversar com você, porque eu fico querendo perguntar números e coisas que eu sei que vocês sabem. E aí eu queria começar por isso, né? Quão expressivo é o crescimento do mercado de PPPs e concessões em números? Se a gente olha 10 anos atrás, o que é que a gente rodava de projeto? Quando a gente olha hoje, quanto a gente cresceu, quão exponencial é essa curva? Bom, muito bem. Antes de falar também sobre entrar na pergunta, de fato é importante reforçar que para mim é uma honra imensa, eu respeito demais o trabalho do CPP, a gente está junto nessa jornada aí há algum tempo, mas, enfim, você, Felipe, você contou aí a sua trajetória quando você estava em outros contextos, mas o seu time está com a gente em vários projetos há algum tempo, e para mim é uma honra do tamanho do mundo aqui ser recebido para esse bate-papo. Cara, assim, o mercado de PPPs, assim, a Radar PPP foi fundada em 2014, né? A gente faz um acompanhamento do mercado de PPPs desde o nosso primeiro dia. É claro que evoluímos também na nossa capacidade de conseguir encontrar mais informações, de ser mais eficientes no processamento dos dados e tudo mais. Mas mesmo durante esse período a gente fez um esforço talvez mais arqueológico, porque a gente não queria que os nossos dados fossem contaminados pelo aumento da nossa capacidade de conseguir encontrar mais informações. Então, na hora que a gente faz, por exemplo, projeções de séries históricas, assim, a gente leva a nossa competência atual, transpõe ela no tempo para identificar como estavam acontecendo nos anos de 2014, 2015, para poder tentar fazer uma comparação justa. E aí a conclusão que dá para tirar realmente ela é impressionante. Assim, a maneira como a pauta de parcerias público-privadas e concessões se integrou a todos os níveis da administração pública do país é uma coisa sem paralelo assim, no campo global. Então, assim, é um assunto que, obviamente, enfrenta os seus debates ideológicos ainda, mas a verdade é que ela se tornou um tema que consegue avançar independentemente do espectro político em que o governo de plantão se encontra, né? Então, a gente vê essa agenda evoluindo demais no âmbito municipal, no âmbito estadual e mesmo no governo central, a quantidade de projetos que tem saído, e mais do que isso, né? Quer dizer, confiar no instrumento das PPPs para que os principais projetos daquela circunstância temporal, daquele ciclo eleitoral, sejam realizados por meio daquela modalidade, né? Acho que isso é o mais importante de tudo, porque isso revela o quanto que as PPPs de fato são importantes para fazerem os projetos mais transformadores. Então acho que é isso, se a gente comparar o ano de 2025, os últimos 2, 3 anos, com o que estava acontecendo em 2014, o que era só uma ideia, o que era uma projeção, o que era uma possibilidade, eu acho que acabou se tornando talvez o maior mercado de infraestrutura do mundo quando a gente está falando de contratos público-privados de longo prazo. Se a gente ver se eu estou contando a história de maneira adequada, o Naves é nosso parceiro em várias coisas. No curso, a Radar foi entusiasta, topou quando a gente começou a dar o curso, que era eu e um computador, e eu gritando para as pessoas não pegarem no mouse para mexer no Excel, até o que a gente tem hoje, que eu acho que é um curso extremamente estruturado. No manual que a gente está desenvolvendo, o manual de modelagem econômica, eu já fiz o convite para o Naves, é um desafio também criar literatura e tal. E no manual a gente tem um capítulo específico que a gente meio que tenta contar a história PPPs e concessões ao longo do país. Eu não vou remeter ao que o Everton costuma fazer, o Everton Henriques, ele vai contar lá do Império, né? Como é que começou e tal. Mas pensando no nosso mundo um pouco mais contemporâneo, de certa forma, concessões nascem como algo para levantar outorga, pensando em serviços muito específicos, e ao longo do tempo a gente vê isso meio que migrar em determinados setores e começando a colar em determinados entes federativos, né? Então, começa com a parte de estradas, depois você vai tendo alguns outros serviços que são mais concessões comuns, até que a gente vê as PPPs, e hoje a gente está num mundo onde a gente vê um avanço muito forte da qualificação do gasto público pensando em infraestrutura social. Escolas, talvez seja a próxima fronteira. Eu acho que a gente está rompendo, né, um debate ideológico, a gente pensa em hospitais, eu acho que tem a grande experiência, felizmente, na Bahia, porque é um governo que não é tão inclinado à relação com relação público-privada, pelo menos quando a gente pensa no discurso ideológico, mas na prática né, um dos maiores programas de PPPs e que deu certo e que virou referência ao Hospital do Subúrbio.
Quer dizer, se a gente fosse contar essa história, como é que a gente faria? Primeiro estradas, depois essa parte de outros serviços, e depois a gente vê esse negócio meio que migrando para os municípios, né? E eu queria pegar um pouco da sua fala, que foi, existe um desafio de fazer os gestores acreditarem nessa ferramenta. Porque o cara, quando está ali, ele está pensando na agenda política dele, ele tem um mandato pequeno, é um projeto desafiador, um projeto difícil de sair. Como é que a gente contaria essa história, Nave, dizendo quais foram os elementos importantes para essa chave virar, né? Para de repente a gente ter municípios explodindo de PPPs. Eu acho que passa muito pela questão da iluminação pública, a ideia da COSIP, a facilidade que a gente teve de implementar esses projetos. Você me ajuda a contar um pouco essa história, porque eu acho que vocês têm essa memória e eu acho que ela é importante de ser contada. Não sei se eu fui exatamente claro. Eu acho que foi. A pergunta é boa. Eu acho que tem uma afinidade gigantesca entre as competências municipais, por exemplo, e por que o instrumento da PPP foi criado. Então era quase que inevitável que essa necessidade convergisse com essa vocação do instrumento e a gente começasse a perceber o uso em profusão do instrumento, por exemplo, no âmbito municipal. Porque pensa só, limpeza urbana, saneamento básico, atenção primária à saúde, educação infantil, iluminação pública num momento um pouco mais recente do que isso, mas tudo isso competência do prefeito. E o instrumento das PPPs combinam demais com isso, né? A lógica da antecipação do investimento privado, num contrato de longo prazo, com remuneração condicionada a desempenho. Então, independentemente da gente falando sobre isso aqui, inevitavelmente ia chegar um momento em que as prefeituras iriam recorrer a esse tipo de instrumento, né? Então, eu acho que isso, você dizia, né, que talvez num primeiro momento do tempo a lógica do investimento privado, pensando em levantar outorga ou de transferir custo para o usuário para financiar a infraestrutura, acabou sendo substituída por um movimento que tem a ver com o amadurecimento da capacidade decisória do setor público de pensar em instrumentos mais eficientes de qualificação do gasto. E aí se aproxima esse ambiente de contratos público-privados de longo prazo do perfil de contrato em que há pagamento governamental, para usar a linguagem internacional. Então, na medida em que há um convencimento cada vez maior dos decisores no âmbito subnacional de que talvez os contratos, e nem sempre será o caso, né? Então eu gosto sempre de dizer isso para não ficar parecendo que é um discurso, que o PPP é uma panaceia que resolve todos os problemas da administração pública local, não é o caso. Mas em alguns casos, as PPPs talvez vão gerar mais valor, vão tornar o gasto público mais eficiente, ou vão retornar um nível de serviço maior, alocando-se a mesma quantidade de verba pública destinada para aquela determinada necessidade em um momento comparativo com as soluções tradicionais, né? Então eu acho que esse é o caso. A gente vive um momento em que tem cada vez mais gestores públicos acreditando no uso dessa ferramenta para essa finalidade, e a consequência prática disso é uma mudança no perfil da carteira dos projetos, que passam a contemplar mais os projetos que têm, por exemplo, as infraestruturas sociais, aí, como talvez a próxima grande fronteira que a gente vai começar a acessar. A gente pensa, eu falei, saneamento, a gente já começa a ver PPPs, mas ainda poderia ter concessões. Quando a gente pensa em resíduos sólidos, ainda há um debate se aloca para o parceiro privado o risco de arrecadação ou se eventualmente você faz uma PPP. Mas quando a gente pensa em iluminação pública, a chave de fato virou. E aí eu lhe pergunto, qual é o grande desafio para tirar esses projetos do papel, principalmente pensando na agenda municipal? E aí eu queria falar sobre o mercado de estruturação, para quem está preparando esses projetos, e para quem está comprando esses projetos. Porque você tinha um grande desafio pensando na agenda municipal, que é a questão das garantias. Isso, de certa forma, andou muito fácil no mercado de iluminação, porque você tinha lá COSIP, CIP, você conseguia separar. Mas para outros serviços, talvez você tenha uma dificuldade um pouco maior. Quer dizer, como é que a gente resolve isso? Tinha a questão também da limitação da RCL, que de certa forma foi destravado, acho que por esse governo. Então, quando a gente fala no gasto adicional, acho que isso deu uma certa tranquilidade. O que é que está faltando para destravar, para conseguir? E pensando, Brasil tem 5.500 municípios. A imensa maioria deles precisa de PPPs. Talvez eles nem saibam, mas precisam de PPPs para qualificar o gasto e, portanto, sobrar dinheiro para fazer outras políticas públicas. Como é que está esse mercado hoje de estruturação? Eu costumo dizer que eu acho que tem uma certa saturação, porque tem muita gente no mercado fazendo, o preço caiu, tem muita coisa ruim sendo preparada. Como é que você enxerga isso, vocês que têm esses dados, né, que veem os projetos pipocando, mortalidade, coisa que é contratada mas não é entregue?
por algum tempo eu fui convidado em algumas circunstâncias para falar sobre esse tema ou temas correlatos, assim, e ajudei a apontar alguns caminhos de como que governos podem acessar contribuições técnicas, ajudas, ferramentas para poder acelerar aí ou maximizar a sua capacidade de estruturação de projetos. Eu acho que talvez a gente esteja vivendo um momento em que esse não é mais um problema. Quer dizer, eu acho que as ferramentas elas são bastante conhecidas e elas já têm sido testadas aí com algum nível de intensidade. A gente sabe do apoio que os bancos públicos da União têm dado, multilaterais, os caminhos que são acessados de maneira direta pelos próprios governos demandantes via fundações ou coisas do gênero. Isso aí são as notificações que aparecem diariamente aqui para os assinantes da nossa plataforma. Então, os governos sabem o caminho para a estruturação. Eu acho que agora eu começo a mudar a minha preocupação mais para conseguir produzir alguma reflexão crítica sobre isso que a gente está fazendo. Eu acho a gente precisa começar a medir a taxa de eficiência, por exemplo, da preparação desses projetos e começar a se perguntar se não existe um outro marcador de eficiência nesse processo para além do contrato assinado. A assinatura de contrato virá o marco que gera, por exemplo, inclusive o desengajamento desse apoio é algo que me preocupa muito. Porque eu fico pensando nas estruturas de incentivo, né? Se isso é o grande marco no final do dia, será que os projetos não estão sendo inconscientemente orientados a chegarem nesse lugar a qualquer custo? E será que isso é, no longo prazo, interessante, pensando no futuro da política pública de desestatização? Daqui a 15 anos, será que a gente não está correndo risco de falar sobre, por exemplo, os riscos contingentes desses contratos se materializando e tornando os contratos de PPP e de concessão inadequados ou indesejados assim, pelos governos que contrataram, gerando turbulências assim, para outras gerações assim, que vão depois escrever sobre o quanto que os contratos de PPP foram prejudiciais? Então eu acho que a gente tem que... Foi legal, foi bacana ter esse pump aí no mercado de estruturação de projetos, mas eu acho que chega a hora da gente perguntar assim, se não está na hora, por exemplo, da gente cuidar mais do processo de pré-seleção de municípios que vão ser beneficiários desse tipo de apoio, se não está na hora da gente fazer alguns estudos preliminares antes de entrar em estruturação para verificar se há de fato condições, se há projetos candidatos na mão desses prefeitos, desses governadores que estão pensando em projetos de PPP. Estou mais interessado nesse debate, sabe, Felipe? Eu acho que a gente chegou num momento em que a gente não pode mais se permitir a fingir que esse tema não é importante. Muito bom, meninas, prometo que a última eu não vou monopolizar. Cara, muito bom. Eu tenho uma preocupação igual, quer dizer, formação de portfólio e aquilo que a gente escolhe para conceder é importante para fins de capacidade de entrega daquela política pública, mas eu daria um passo além, que é algo que a gente conversou com o Siqueira aqui há um tempo atrás. Eu acho que a gente já tem informação suficiente para fazer uma massa crítica do que aconteceu, né? Quer dizer, olhando um pouco para trás, quando a gente pensa em qualificação do gasto público, a gente tem basicamente dois parâmetros, né? O contrafactual, que a gente não enxerga, que seria, não diretamente, não para o mesmo objeto, mas você consegue construir, o que seria a execução daquela política pública através dos contratos tradicionais ou pelo poder público. No Brasil, essa referência a gente tem dificuldade de enxergar, mas na prática, a nossa sensação, que a gente não mede, é que é muito ruim, né? Então tudo comparado a uma coisa que é muito ruim, traz algum nível de vantagem. Apesar da gente não medir, a sensação que a gente tem é essa. Só que, como a gente não faz essa comparação, a gente não sabe efetivamente qual foram as melhorias desses instrumentos, e a minha preocupação maior, a gente não evolui, né? A gente constrói muito contrato simplesmente replicando aquilo que saiu, porque, como você disse, o importante é assinar o contrato. Então, se passou no controle, faz igual, se o Estado fez, faz igual. Não há discussão muito clara sobre dispositivo de risco, dispositivo sobre reequilíbrio, mecanismos de seleção, desenho das obrigações contratuais, que incentivos que a gente está colocando. Simplesmente a gente pega, olha, você saiu de lá e ali assinou, bota para frente. Como é que você enxerga, primeiro, se você concorda com essa ideia de que talvez fizesse sentido a gente olhar para trás, para primeiro, conseguir ver o que é que deu certo, o que é que deu errado e medir quais desses instrumentos trazem melhores incentivos e, portanto, transferência da eficiência privada para o poder público, e como é que a gente daria esse primeiro passo, né? Assim,
pô, vocês têm uma base gigantesca de coisa em relação ao que está sendo preparado, assinado. Vocês também têm medido o que tem sido a execução desses contratos? O que é que você pensa sobre isso? Não, eu estou 100% alinhado. Quer dizer, eu acho que não é legítimo que a gente tenha, enquanto país aí, enquanto pessoas que atuam dentro dessa área, que ajudam a influenciar em alguma medida no desenvolvimento dessa agenda, né? Que a gente tenha se movido por intuição. Eu acho que não é legítimo que isso tenha acontecido. Eu acho que não fazia... Eu acho que é justo, é compatível com o grau de necessidade que se tinha, com as evidências internacionais que existiam, a gente trabalhar com base e vamos tentar perseguir esse negócio, independentemente da nossa capacidade de conseguir organizar uma evidência estatística que nos dê a segurança factual de que o caminho que a gente está percorrendo faz sentido. Mas eu acho que essa fase ela precisa ter um fim, né? Ela não pode ser o vetor que nos direciona, aquela história, né? Sei lá, para quem não sabe para que lado que está indo, nenhum vento é favorável, né? Eu acho que agora é o momento, agora talvez, talvez há algum tempo já fosse, por assim dizer, mas é realmente preciso ter algum nível de organização e centralização do pensamento de para onde a gente está indo na forma de pensar investimento privado em infraestrutura nos 3 níveis, né? Eu acho que, inevitavelmente, a cobrança natural que se faz para assumir um protagonismo nesse lugar acaba recaindo sobre o governo central, mas eu acho muito importante que haja esse tipo de preocupação, que haja um sistema nervoso central pensante a respeito desse assunto para sistematizar, organizar e orquestrar a política pública nos 3 níveis sobre esse sentido. Isso, o Marco Siqueira fala muito sobre isso, o próprio relatório do Infrascope lá da Intelligence Unit da Economist, que é financiado aí pelo BID, aponta isso como certamente um dos pontos de melhoria que o Brasil deveria perseguir. Então eu estou nesse caminho aí, Felipe, estou junto com você e acho que... E é legal, porque a gente tem mais de 200, salvo engano, até o final do ano passado eram 204, esse ano a gente já deve estar aí nos 250 contratos de PPPs em sentido estrito, 179 assinados, e algumas centenas, se não milhares de contratos de concessão comuns espalhados pelo país. Isso aí já é um substrato, já é matéria-prima suficiente para a produção de conhecimento, onde a gente consegue qualificar um pouco mais aí os nossos processos decisórios, né? Então, eu acho que fazer um trabalho de pesquisa sobre essa experiência, porque eu tô começando a ficar impaciente com falar o tanto que o Hospital do Subúrbio é bacana e a gente não ter um paper de 45 páginas que prova por que é bacana. Eu não tenho dúvida nenhuma que sensorialmente é muito claro que se a Inova BH, lá, a concessionária, transformou a maneira como a educação infantil na cidade de Belo Horizonte acontece, o vídeo dela que comunica muito bem o grau de transformação que foi feito naqueles equipamentos, não estou discutindo a eficiência disso para fins de comunicação, mas para nós aqui precisamos de uma segunda camada analítica sobre esse tema. Pô, cadê o Belo Famani sobre esse trabalho? Enfim, são muito, muito poucos os estudos e talvez já estejam de certa forma datados. Acho que é a hora da gente atualizar esse tipo de instrumento, esse tipo de ferramenta para escorar aí a continuidade de projetos desse tipo. Cara, eu juro que é a última, mas só porque ele falou da experiência de BH. Ninguém no país tem dúvida com a experiência bem sucedida. Mas, cara, você não. E muita gente tentou pesquisar, tá? Isso pode me corrigir, tá? Porque eu sei, muita gente tentou achar inferências ali de contrafactual. Você não consegue. O que eles conseguiram é uma questão qualitativa dizendo, olha, saiu mais rápido. Mas você não consegue, você até hoje não conseguiu demonstrar como é que aquilo foi, por exemplo, uma correlação com a educação. Mas você vê, né? Desculpa te interromper, mas assim, eu acho que, por exemplo... Eu acho que existe, ainda que talvez isso não seja uma decisão, existe um momento em que isso de fato esteja sendo discutido, mas talvez inconscientemente, na hora de decidir sobre alocar uma verba para fazer mais um projeto, ou alocar essa mesma verba para fazer essa pesquisa, a gente tem dobrado a aposta em fazer mais um projeto. Então, se existe uma competição pela produção de conhecimento
a respeito desse assunto no Brasil, eu acho que todas as vezes a gente tem optado pela rota de fazer o próximo projeto, e o próximo projeto, o próximo projeto, sendo que talvez a grande contribuição para esse setor aqui agora seja, por exemplo, financiar um tipo de pesquisa que consiga encontrar esse tipo de resposta e que vai nos destacar, inclusive, no plano global para a apresentação desse tipo de evidência. Então é um convite que eu faço aí para os financiadores de projeto, aí, estruturadores, eu acho que tem que ter uma linha de pesquisa aí para esse tipo de trabalho que certamente vai gerar um valor, uma contribuição, inclusive maior do que a de um projeto marginal. Naves, agora eu vou ter que lhe pagar pela propaganda que você fez do CPP, né? Porque o CPP nasceu para isso. Então, alô, patrocinadores, estamos aí. Tá feito de muito bom grado. Tenho certeza que vai ser muito útil. Eu vou adorar ler esse tipo de trabalho quando vocês lançarem. Deixei para não monopolizar o debate. Não, tranquilo. Eu queria pegar um pouco desse gancho que o Naves falou sobre estar olhando sempre para estruturar mais e mais projetos, né? E aí um dado até de uma publicação que ele fez recentemente no Arctic Journal, se não me engano, sobre o custo da falha de projetos. Ele falou um pouquinho sobre a mortalidade desses projetos. Por que tem muita iniciativa, então ele tem o número de cabeça muito melhor do que eu, sobre o número de iniciativas que foram mapeadas pela Radar PPP e aquilo que vira, de fato, um contrato. E 3/4, se não me engano, desses projetos ficam pelo caminho. Então, desde a iniciativa até o contrato ser, de fato, assinado. Mas você me corrige se eu estiver falando errado, que eu peguei dessa notícia que eu vi você falar. E eu queria entender quais são os motivos. Você acha que existe esse investimento e essa ânsia por projeto mesmo que não se saiba o que quer? E aí isso é percebido ao longo do tempo? Ou não existe alinhamento necessário entre stakeholders para isso acontecer? Queria que você falasse pra gente um pouquinho por que dessa disparidade. Quando a gente olha aqueles mais avançados, então aqueles que foram para consulta pública, ou seja, tiveram amadurecimento, a taxa de conversão é muito alta. Mas aqueles que foram só iniciados ali, tiveram um embrião e um anúncio do desejo de fazer aquele projeto, aqueles geralmente ficam bastante pelo caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho por quê, se você tem uma resposta. Legal. Eu, se não me engano, foi num artigo que eu fiz para a agência Infra, e realmente tinha essas duas informações. Primeiro, que demonstrava uma taxa de conversão de digital em contrato que era expressiva, era interessante, mostrava um grau de eficiência grande depois de um certo momento de maturidade do projeto, mas que não se refletia na parte inicial do pipeline, porque tinha muitos projetos que eram divulgados, anunciados pelos governos, que, e no caso o número é esse mesmo, eram 3/4 dele ficam pelo caminho antes da consulta pública. E aí tem dois jeitos de olhar para essa situação. O primeiro é o jeito em que realmente isso é um enorme problema, que eu acho que a minha leitura está mais nesse campo, e tem do jeito das pessoas de encontrarem argumentos para entender que isso faz parte de um processo natural, de que projetos falham entre a priorização e os estágios mais maduros mesmo. Isso é uma circunstância que está presente em diferentes países, né? Não é uma situação típica nossa por aqui. O meu ponto a respeito disso é que eu acho que existe um rigor por parte da Radar PPP, que é, no dia que um governante, no dia que um gestor público toma uma decisão de pegar a minha atenção e me contar que ele está pensando em um projeto, talvez ele não está levando a sério o que ele está falando, mas eu estou levando a sério o que ele está falando. Aí eu estou registrando isso aqui. Isso significa que se esse projeto não avançar, eu não tenho escolha a não ser apontar esse projeto como uma falha. É dessa maneira que a gente produz os dados aqui na Radar PPP. Então eu acho que ao longo do tempo, a pauta de PPPs, eu dei uma entrevista há um tempo atrás para a Folha de São Paulo, inclusive a manchete acabou saindo literalmente assim. A minha expectativa é que fosse só uma conversa para tentar provar um ponto ali, mas acabou sendo que PPPs são sexy, né? O assunto PPPs é sexy. E aí a manchete literalmente, eu acho que o repórter gostou dessa expressão e acabou colocando desse jeito. Mas aí o fato é, eu acho que o gestor público, ele realmente acha que faz sentido ter, porque dá uma sensação de modernidade de gestão pública, de uso de instrumentos mais sofisticados e tudo mais, mas não tem exatamente uma estrutura para acompanhar, para de fato traduzir isso em ações que vão levar a ter um programa de PPPs, né? E aí muitos governos falavam sobre PPPs de uma maneira quase que desapegada e irresponsável, e aí esses projetos, não é que eles não saíam do papel, é que era tão simples quanto uma priorização dentro de uma reunião do conselho gestor.
E aí depois nenhum outro passo era dado a respeito desse projeto. E eu acho que ao longo do tempo, não estou dizendo que a gente hoje não faz isso mais, né? Na verdade, eu acho que a gente ainda faz isso bastante. Mas eu acho que ficou um pouco... o nível de constrangimento para comunicar sobre programas de PPPs, se é para agir dessa forma, ele mudou um pouco. E isso talvez vai nos levar a um lugar assim, onde a gente vai perceber uma redução dessas falhas de projeto na fase inicial. Mas eu justifico muito esse desengajamento, esse turnover alto de projetos na fase inicial, a essa ausência de compromisso inicial com o projeto. São projetos que estão desde o início destinados a não acontecerem. Só que atrai-se a atenção da iniciativa privada, atrai-se a atenção do mercado, e depois o governante agora ele vai começar a perceber que ele vai precisar ter que prestar conta sobre isso, né? E aí na próxima vez que ele for comunicar um projeto sério, de repente ele não vai ter a atenção da iniciativa privada que um dia ele teve quando ele incorreu num episódio como esse que eu estou descrevendo aqui. A gente consegue saber se em qual momento isso foi anunciado, se no início do mandato ou no meio? Existe essa estatística? Porque fiquei curiosa agora para saber se, sei lá, se ele fala isso do meio para o final, a chance realmente disso não acontecer baixa e não levar a cabo esse projeto que inicialmente foi uma ideia. Mas se ele fala no início, talvez tenha tempo suficiente e talvez engajamento da equipe para fazer. Não sei se existe essa estatística, mas se existir, talvez seja um dado legal. Eu acho que faz sentido fazer. Eu não tenho ela... Desculpa. A Thaís cientista já pensando causa e efeito aí. Não, mas é uma hipótese boa, assim. Quer dizer, eu tendo a supor que no momento inaugural de mandato, ou poucos meses depois, a gente vai ter um pipeline top-down assim, de desejos e de uma tradução em programa de PVP das promessas do plano de governo, né? Então, talvez deve ter uma incidência maior de lançamento de projetos durante esse período. Mas eu acho que também em momentos de desespero, assim, em vias de início de processo eleitoral, de querer comunicar qualquer coisa também, talvez apareçam bastante coisas que não fazem sentido. Eu mesmo tendo a recomendar sempre para os meus clientes, se você vê governante no segundo mandato, ou seja, com impossibilidade técnica de reeleição, lançando PMI em junho. Porra, não faz sentido, sabe? Para que você vai gastar energia com um trabalho desse? Assim, pô, não me recuso a fazer, sabe? Não é o tipo de serviço que a gente acredita, enfim. Então isso aí faz sentido acompanhar, de fato, talvez a gente possa sentar de testar essa hipótese. Ô Naves, tem a ver com a parte técnica, e é uma curiosidade minha mesmo, tá? Cara, todo mundo é louco pelo banco de dados de vocês. Vocês devem ser assediados de uma maneira assim colossal. Eu mesmo já tentei várias vezes, porque a gente como cientista, né, tem desejo de olhar e tal esses dados. Como é que vocês enxergam esse banco de dados? Óbvio, um ativo muito importante. Vocês fazem a comercialização acesso, mas vocês têm pretensões diferentes pensando em futuro em relação ao uso desse banco de dados? A gente já conversou algumas vezes de eventualmente refinar, traduzir isso naquelas pesquisas de, olha, se eu conseguir acompanhar o contrato dali para frente, se a gente é capaz de dizer que dispositivo funcionou melhor. Como é que tá a visão de vocês sobre essa joia que vocês têm e que ninguém no mercado tem? Muito, muito, muito legal você falar isso, porque é um trabalhão, né? É um trabalhão danado. Você precisa até fazer uma cena dos dois sócios, então, dos três sócios que estão mais próximos aí da dinâmica de trabalho direta a respeito dessa importante ferramenta que constitui uma área de negócios da Radar, né? O Ricardo, a Lívia e o Bruno. Assim, se não fosse tão trabalhoso, se não exigisse de nós um nível de investimento tão pesado, nem falo do investimento que foi feito, né? A própria manutenção do trabalho, ela é gigantesca, né? Então, assim, para nós a gente precisa enxergar isso enquanto um negócio, porque de fato o volume de investimento e o custo de manutenção dessa plataforma ele é realmente muito alto. Porque o fato das informações serem públicas, isso não significa nada do ponto de vista da obviedade do acesso, de catalogar, de sistematizar, de parametrizar, de permitir um grau de comparabilidade na maneira como se comunica um projeto de saneamento no interior do Pará com um projeto de saneamento no oeste de Santa Catarina, para um decisor, para um investidor poder, em poucos cliques, conseguir acessar as duas informações, olhar para uma e para outra e, por exemplo, produzir algum tipo de análise comparativa. Então, enfim, é um material que a gente tem um baita de orgulho. A criação do radar de projetos, ela
ela veio de uma aposta nossa de que o mercado de PPP se transformaria naquilo que ele é hoje. Então é muito gratificante perceber que aquele julgamento daquele grupo de 5 sócios fundadores nos idos de 2013, quando a gente convergiu no entendimento de que era muito importante ter uma ferramenta como essa, porque o que o mercado brasileiro de PPP se tornaria, ver que esse mercado se tornou de fato o que ele é hoje, e entender que a Radar PPP tem alguma contribuição nesse sentido, né? Eu fico realmente muito, muito orgulhoso assim, do trabalho que a gente fez, da energia que esses sócios todos e toda a nossa equipe colocou para a gente chegar até aqui. Eu vejo uma função ímpar. A gente vira e mexe, já foi assinante, vira e mexe, volta a ser assinante quando eu estou estruturando o projeto. E eu estou tentando olhar para benchmark, ver o que é que saiu, o que é que outros estados estão praticando, os outros municípios estão praticando. Eu lanço mão, faço uso, eu acho que é uma ferramenta. Legal. Eu também sou cliente dessa base, ela é bem boa. Bacana. Eu acho que só queria comentar para fazer o gancho para Fer iniciar o próximo bloco que vocês têm um ativo que o governo não tem. Então o governo, e aí você me corrige se eu estiver errado, porque até onde eu sei, vocês organizam e começaram a organizar informação que até hoje eu acho que o governo não tem consolidado e não pode fornecer. Então vocês têm um ativo que... Se eu te contasse, Thais, a frequência com que os governos me pedem para contar a história deles mesmos... Porque muda muito, né? Assim, não é exatamente, não tem uma carga muito crítica nisso que eu tô falando, não, mas troca governo, troca equipe e tal. Pô, me dá aí o que a gente tem feito em seu PPP nos últimos 5 anos, só pra eu... Troca o governo, a memória vai embora, né? Exato. Não, isso eu acho que é realmente não tenho dúvida que uma pesquisa interna conseguiria acessar essas informações e tal. Estou dizendo que, assim, como a gente realmente tem isso catalogado de um jeito muito, muito amigável, muito cuidadoso, né, e do ponto de vista técnico, quase que de uma maneira infalível e irreparável, eu acho que os governos têm uma certa admiração por esse trabalho também, o que também nos enche de bastante orgulho e vaidade. Massa demais. Eu acho que esse tema conversa muito com a pergunta que a Fernanda queria te fazer para a gente iniciar o próximo bloco, que é o papo não tão técnico assim. Então, eu passo para a Fernanda iniciar esse bloco. Naves, o Felipe acabou de te perguntar sobre as pretensões futuras, né, que você tem com a Radar de Projetos, enfim. E eu já ouvi você falar, eu gosto muito dessa história, de como vocês começaram, né? Então, além de olhar para o futuro, queria que a gente olhasse agora para o passado. Porque a gente tem conversado bastante que esse podcast tem propiciado isso também. A gente olhar para além do profissional que está em evento, falando sobre o assunto, que também teve uma longa trajetória para chegar onde está hoje. E eu gosto muito daquela sua história que você já me contou uma vez, sobre que você pegou esses dados, colocou impresso num papel debaixo do braço e passou ali na Faria Lima falando um pouco do seu produto. Queria que você contasse essa história para nossa audiência, para a gente iniciar nosso papo não tão técnico assim. Vendedor de Barça, né? Eu era um vendedor de Barça em 2014. Mandar até um abraço aí pro José Virgílio Enei, que foi um dos primeiros clientes nossos, eu nunca vou esquecer. Eu lá nos meus 25 anos de idade, com 2 tomos de livro de Vadaxila, batendo na porta do Machado Meyer, perguntando se ele não queria comprar. Obrigado, Virgílio. Nunca ter deixado de ser assinante do Radar de Projeto desde 2014, desde a versão física até a versão do digital. Mas essa é uma anedota, né? Porque a gente imaginou, porque o fato é, a produção de dados sobre o mercado brasileiro de infraestrutura organizado, sistematizado no ambiente digital, a gente vai lançá-la uma vez e depois, no outro mês, não tem mais nenhum valor, né? Então eu tinha um pensamento estratégico naquele momento do tempo de que essa informação tinha que ser posta em meio físico, até para a gente controlar o grau de circulação para garantir comercialmente o sentido do negócio, né? Enfim, obviamente que o mercado muito rapidamente foi isso, a gente precisou dar um jeito de transformar isso no digital, cuidando dessas proteções que eram importantes para o negócio continuar existindo. Foi o que a gente fez, talvez até muito rapidamente, porque não tivemos outra escolha. Mas remontando ao antes disso, né, quando éramos os 5 sócios fundadores da Radar PPP naquele momento do tempo, assim, era muito a ver com isso, Fernando. Assim,
5.570 municípios, cada um com a sua cultura de publicidade da informação. O investidor precisando organizar essa informação, ter uma visão que consiga compreender territorialmente onde que o investimento privado será necessário, poder comparar um município com outro, um estado com outro. Enfim, quem vai fazer esse trabalho? Alguém precisa fazer esse trabalho. A gente buscava referências internacionais para isso, a gente encontrava ali alguns esforços governamentais, só qual que é o ponto? A maior parte dos programas vencedores de PPPs no mundo, eles são muito organizados pelos governos centrais. Então a informação, ela não tem esse desafio que a gente tem aqui, né? De novo, se um município de 40, 50 mil habitantes resolve lançar um projeto de PPP ou de concessão, ele não tem que fazer nem comunicação ao governo federal, ele simplesmente lança, né? Então, alguém vai precisar fazer esse esforço. A gente falou, beleza, então vai ser a gente. Então a gente vai organizar. Eu acho que em nível global, hoje não existe nenhuma outra ferramenta que faça. O Brasil, por causa desse trabalho que a gente faz, o Brasil tem o maior nível de organização e sistematização da informação sobre investimento privado em infraestrutura por meio de contratos de longo prazo. Então, por perceber essa necessidade e de maneira muito obstinada, um bando de nerd maluco, querendo, respeitando o dado acima de tudo e sendo muito apegado ao método, né, o tempo inteiro, quer dizer, com várias tentações para fugir do método ao longo desses 10, 11 anos de existência, mas o tempo inteiro dobrando a nossa aposta na convicção no trabalho que a gente estava fazendo e tudo mais. Eu acho que a gente chegou num lugar bacana que ajuda a fornecer informação, e aí eu acho que essa talvez seja uma das grandes contribuições silenciosas da Radar PPP, porque, por exemplo, o awareness sobre o assunto parceria público-privada há 10 anos, 11 anos, você vê na grande mídia, a Folha de São Paulo, a CNN, a Exame, o Valor, o Jornal Nacional falando sobre o assunto, isso contribui muito, de uma maneira muito delicada, a criar um ambiente, um contexto para que esse tipo de pensamento possa fluir. Porque isso interfere em diferentes dimensões. No garoto que está escolhendo a carreira dele, perceber que isso provavelmente talvez seja um grande mercado. Então, assim, eu acho que a gente contribuiu muito para manter esse assunto sempre muito bem informado, inclusive com críticas ao longo desse caminho, né? Não estamos aqui para fazer inadvertidamente dizer que PPP vai resolver todos os problemas, né? Então, ao longo desse projeto, sempre fornecendo dado que inspirava, por exemplo, alguns especialistas, alguns analistas a discorrerem sobre os nossos dados para produzirem análises críticas e tudo mais. Então, além de produzir os nossos próprios esforços, nossos próprios trabalhos de interpretação do mercado e tudo mais, eu acho que a gente ajudou durante esse período aí a fornecer informações que qualificaram debates e que geraram um clima que efetivamente tornou o país um pouco mais amigável ao andamento, ao funcionamento dessa agenda. Posso fazer uma pergunta que me ocorreu? Perdoe interferir. Mas você falou sobre como o amadurecimento do mercado de PPPs e concessões faz com que jovens que hoje estão graduando, se formando, se especializando, possam olhar para esse mercado e eventualmente se enxergar trabalhando nele, né? E falar, putz, isso é uma possibilidade de vida. Eu recentemente conversei com a Thaís e com a Fernanda dizendo que eu caí nessa agenda meio por acaso, eu nem sabia o que estava fazendo. Eu comecei a fazer projeto porque eu sabia fazer planilha, assim, eu sabia fazer fluxo de caixa e a oportunidade apareceu. Você não, né? Eu queria saber, pensando no Guilherme Naves, você sempre quis trabalhar com essa agenda, né? Mais ou menos. Desde muito jovem você já trabalhava com isso. Mais ou menos. Eu posso complementar? Perdão, eu queria só complementar porque tava bem pra eu pegar um gancho muito parecido que conversa com isso, porque eu acho que hoje um garoto de 25 anos, 20 e poucos anos, entrar numa agenda que ele já tá vendo crescer e que já é muito expressiva é uma coisa. Você entrou quando tudo era mato, dá pra dizer assim, né? Quando ainda não era sexy, né? Agora, e a minha pergunta tá relacionada com a do Felipe, porque eu queria saber se você teve dúvida em algum momento. Porque você apostou nisso e sua carreira foi construída em cima disso, a empresa na qual você só chama Radar PPP. Então, tá no nome da sua organização. Então, teve dúvida em algum momento? Não, mato não. Mato quem tava era o Felipe, aí pelo amor de Deus, né? O meu já era terra batida já. Quando eu cheguei. Mas assim, quando eu comecei a mexer nesse assunto, na verdade, quando eu procurei meu caminho dentro do governo de Minas para me posicionar depois da minha graduação, eu queria trabalhar com Copa do Mundo. E aí eu descobri, quando eu estava lá dentro, que o estádio estava sendo prometido à FIFA para os Jogos em 2014 e estava sendo modernizado por meio de uma PPP. E isso que me sugou para dentro do ambiente de infraestrutura. Então, assim,
e aí de fato foi muito rápido, né? Mas preferi seguir a rota da infraestrutura do que a rota dos grandes eventos. Mas a minha tentação inicial para mexer com esse assunto foi porque eu achava que eu ia pelo caminho dos grandes eventos, né? Era a minha intenção inicial, assim. Eu acho que se eu tive dúvida ao longo desse caminho, assim, eu acho que não, isso aí eu nunca tive, não. Isso aí eu vou ser bem sincero. Logo depois de perceber o que eu estava lidando, a capacidade de transformação que o instrumento das PPPs tem para contribuir para o gasto público de qualidade sempre foi uma coisa que me tentou demais. Porque, enfim, eu sou formado em administração pública, fui concursado no governo de Minas por muito tempo, e esse era um tema de muita angústia do meu lado, né? De uma maneira muito simplificada, assim, eu acho que o desafio de aumento da arrecadação tributária, ele impõe diversos desafios. Se desobrigar do gasto público também não é muito possível, então a solução está no meio do caminho. E a PPP é uma grande ferramenta para contribuir para resultados eficientes nesse meio do caminho. E quando eu tive essa visão, essa clareza, eu falei, pode ser até que dê errado, mas eu estou muito disposto a apostar minha vida profissional de que esse negócio vai dar certo. Eu estou totalmente escalado no assunto, né? Vocês leram o meu currículo, eu não fiz nada na minha vida, não sei falar de PPP, toda a minha competência está nesse sistema der errado, né? Por isso essa minha grande preocupação com o que vai ser escrito daqui a 10 anos sobre os contratos que estão sendo assinados. Esse sistema der errado e a gente pegar uma ojeriza, uma IRC desse assunto, igual, por exemplo, Portugal tomou por um bom tempo, né? A opinião pública em Portugal é bastante refratária ao assunto por causa da experiência fracassada de importantes projetos no setor, né? Se isso acontecer com o Brasil, realmente eu vou mexer com pescaria, né? Que é outra coisa que eu metido a fazer. Posso fazer um comentário pessoal sobre essa sua fala? Vocês têm falado também dessa questão, o jovem menino pode se enxergar trabalhando com isso. E isso aconteceu comigo na faculdade, né? No meu último ano, eu fiz administração pública. E a gente começou a ter, mais pro final assim, da minha graduação, eu comecei a me interessar por algumas matérias que tocassem o assunto. E lembro de um professor que falou assim, sobre o mercado de PPP, falou assim, esse mercado está pegando fogo. É uma oportunidade que vocês têm para trabalhar em algo que pode vir a ser, e que não algo que pode vir a ser um sucesso, mas que tem futuro. Então, ter ouvido isso que virou a minha chavinha para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Bom, vou passar aqui para a próxima pergunta, Naves, que a gente gostaria de saber, assim, agora saindo um pouquinho dessa parte mais técnica e profissional, mas pode ser algo relacionado também. Qual tem sido a atividade ou projeto que você tem atuado nos dias de hoje que tem mais te animado? Então a gente queria saber alguma coisa que te inspira e não algo que você acaba fazendo muito no automático. Legal. Assim, a maior parte do trabalho de consultoria da PPP aqui está no transaction, né? Na assessoria a governos, na estruturação de projetos e a empresas privadas nas modelagens das propostas comerciais, né? Então, vitórias nesses dois lugares são coisas que me motivam muito, que me deixam muito felizes. Mas isso eu estou falando do óbvio. Eu acho que se fosse para citar algumas coisas aqui que de fato me fazem acordar com um ânimo diferente, assim, a respeito do que eu tenho feito na minha carreira, eu acho que assim, não estou querendo puxar saco, não sou de fazer isso, sabe? Mas assim, por exemplo, você fazer a turma inaugural lá do curso, da 6ª edição do curso de modelagem econômica financeira em PPPs, um tema extremamente árido, para não dizer hostil, assim, para a maioria das pessoas. Você ter todos os anos 70 pessoas lá, ávidas, curiosas, dispostas a doar 260 horas de comprometimento para mexer com esse assunto, e acreditam também que o futuro do mercado de infraestrutura passa pelas PPPs, isso é legal pra caramba, né? Isso me motiva demais. Assim. Então, assim, a agenda de capacitação, de desenvolvimento de capacidades, né, ela é por si só muito, muito fascinante, assim, nesse sentido. Eu até não gosto de rejeitar o título de professor, assim, porque eu acho que eu acho uma titulação tão nobre, assim, que combina muito pouco com o que eu faço. Na minha cabeça, assim, é um tema muito técnico, é um meio que um compartilhamento de informações sobre a vida de projeto. Eu não tenho titulação acadêmica, né? Não tenho uma trajetória acadêmica muito distinta, então eu gosto mais de me pensar ali contribuindo na vida real, no mundo real, operacional das pessoas, a tentar fazer esse assunto aí que é um pouco complexo e, de novo, é difícil de se explicar e tal. Então, tentar traduzir isso, contar um pouco sobre o
que são as PPPs para essa turma em ambiente de capacitação é algo que me deixa bem, bem feliz, assim. E um pouco disso que a gente estava falando antes aqui agora também, assim. Por exemplo, uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, é ver pessoas dentro da Radar PPP se encantando pelo assunto, os jovens, sabe? Porque, enfim, a nossa equipe necessariamente busca novos talentos o tempo inteiro e acessar essas pessoas curiosas, animadas, interessadas pelo assunto é por si só muito legal. Agora, quando você vê essa pessoa gostando do assunto, começando a querer liderar a reunião com o cliente, vendo sentido, vendo propósito no que está sendo feito ali, aí é legal pra caramba. Massa. Manda. Posso fazer uma questão breve? A primeira, assim, eu compartilho desse entusiasmo. Em algum momento eu conversei com o Naves, cara, eu tô um pouco cansado do curso, porque é duro, né? É duro pros alunos, é duro pra gente, cara, 260 horas, é toda segunda e quarta-feira, um calhamaço de assunto. E aí você pega uma turma como a gente tem atual, segunda-feira tava dando aula, 10 horas da noite eu tentei encerrar a aula de contabilidade e a turma falou de jeito nenhum, você só sai daqui quando você terminar o exercício. Cara, isso termina dando energia a mais, você fala, não, pô, o que a gente tá fazendo vale a pena, assim, quem tá do outro lado tá querendo abraçar essa bola que a gente tá jogando, então isso de fato dá uma motivação a mais. Aí eu termino compartilhando com você, eu acho que de fato isso é um negócio que se você pensar, pô, tá valendo a pena. Se em algum momento, e eu já compartilhei isso com você, não tenho um constrangimento de falar em público e falar, putz, tô cansado, velho, porque o curso suga a nossa alma. É toda semana a gente pensando em coisa nova, a gente quer estar sempre na fronteira. Você pega uma turma como a gente tá tendo agora aqui, 10 e 20, os caras estavam lá, você só sai daqui quando você entrega o exercício, é legal pra burro. Eu confesso que nesse dia eu tava acompanhando a aula quietinha, assim, só olhando o que tava acontecendo, que eu faço isso às vezes. E eu achei que essa aula a galera ia ficar pé da vida, assim, porque já era tarde, o exercício era difícil, todo mundo apanhando. E no final a galera adorou. Teve uma pessoa que postou um story que eu achei fofo, até falando sobre a dedicação que tava tendo. Então não só adorou, ficou lá, como compartilhou com outras pessoas. Achei massa. Eu acho que gente entusiasmada falando sobre o que gosta, assim, é sempre muito legal, né? Então eu acho que assim, enquanto eu me mantiver conectado com esse assunto de uma maneira entusiasmada e animada, eu acho que é legítimo que eu me apresente nesses lugares, né? Por exemplo, como instrutor do CP3P, por mais de 2.000 pessoas desde 2017 sobre o assunto. E todos os dias, todas as turmas novas, a gente está na turma 54. O pessoal aqui na Radar até acha que fica com raiva, porque eu me bloqueio, por exemplo. Eu falo, não vou participar dessa reunião na semana anterior, porque eu estou me preparando. Mas como é que você está se preparando? É a sua turma 54. Eu falei, não interessa. Eu vou me preparar. Eu quero saber de onde veio cada uma das pessoas, porque os exemplos mudam para ser de acordo com a realidade daquela turma ali. Então não tem dessa, sabe? Assim, enquanto eu tiver esse tipo de energia e achar que isso é importante e é prioritário, eu vou me sentir apto e habilitado a estar nesses momentos. Aí o dia que eu não achar que eu tenho mais a energia para esse assunto, de fato tem que arrumar outra coisa para fazer, porque eu acho que para quem está disposta, tá colocando dinheiro, colocando tempo, energia para escutar a gente falando, não merece outra coisa, não merece outro nível de serviço. Por isso que eu tenho muita confiança, por exemplo, nos produtos que a gente lidera aqui e em associações com grupos como vocês, porque eu sei que vocês têm essa mesma energia. Eu acho que isso conversa demais, já foi um gancho perfeito para a próxima pergunta, porque, usando aí a expressão que você usou, além de PPPs, o tema de aprendizagem pra gente também é sexy. Então, a gente queria saber, a gente pergunta isso, pelo menos tenta perguntar para todo mundo que passou aqui, o que você aprendeu no último ano, seja a sua vida profissional ou pessoal, que te marcou e que é relevante, que você possa compartilhar com a gente. A maneira espontânea de reagir a essa pergunta aqui, ela me leva talvez a estar um pouco redundante, porque eu acho que a coisa que eu tenho mais tentado me desenvolver aqui é sobre gerir pessoas, né? Eu acho que é o grande desafio das organizações depois de um certo tempo aqui, em que a minha contribuição técnica ela pode ser mais facilmente substituída, mas ter por exemplo, de conseguir o tempo inteiro estar preocupado com a transmissão de missão, visão, valores, do que é a Radar PPP para todo mundo que chega. Então, eu confesso que é um desafio diário, assim, eu não sei se eu estou fazendo isso bem ainda não, sabe? Mas é o assunto que eu estou mais me debruçando para tentar me aperfeiçoar. Então você disse assim, o que você aprendeu? Eu não sei se eu aprendi, mas eu juro que eu estou tentando
ficar melhor nesse ponto. Nesse ponto, e em compreender os impactos da inteligência artificial no meu negócio. Eu não vou ser o cara que vai entender as nuances do ponto de vista técnico do funcionamento da inteligência artificial, porque eu não tenho informação para isso, nem talento, nem vontade. Mas entender do ponto de vista filosófico de como é que esse advento interage com a nossa sociedade é o tema que mais tem atraído a minha atenção nos últimos meses da minha vida. Então, entre conclusões que me deixam em pânico e algumas que me deixam animados, eu estou estudando o assunto e aceitando todos os cafés para falar sobre esse tema. Ô Naves, deixa eu fazer um depoimento e perguntar se você concorda com isso. De certa forma, quando eu olho para a Radar, eu tenho uma identificação muito grande porque eu acho que a gente compartilha dos mesmos valores, né? Vocês são preocupados com a agenda, vocês acreditam no instrumento, vocês zelam pelo nome de vocês no sentido de, cara, eu só entrego coisa de qualidade, se não for fazer assim eu também não faço, sabe? Assim, o zelo pela excelência. E eu acho que o nosso grupo compartilha muito disso, né? Por isso que eu acho que a gente tem essa identificação tão grande. Pessoalmente, uma das coisas que eu mais me orgulho é da gente ter criado essa reputação para fora, que eu acho que a gente termina sendo reconhecido no mercado nesse sentido, mas muito da cultura que a gente criou dentro do nosso grupo, assim. É o que você falou, eu pego as pessoas jovens, a gente tá com 40 e poucas pessoas. Então, nem sempre eu conheço de perto, mas quando a gente chega nos eventos que eu olho, eu vejo que a cultura tá impregnada, a cultura da excelência, né, entrega, etc. Tal. Cara, isso me dá uma felicidade, uma conquista maior do que o externo. Eu acho que o interno conseguir criar essa cultura deixa a gente mais orgulhoso do que a reputação externa. Porque a reputação externa em algum momento acontece, mas o interno é muito difícil de conseguir, né? Você também tem essa sensação, você compartilha disso, dizer, putz, que orgulho de ter construído uma cultura organizacional voltada para a excelência? Ah, total. E assim, o tipo de pessoas que a gente busca para, por exemplo, integrar a sociedade está muito mais voltado nesse ponto, né? Eu mesmo, né? Eu sou muito sortudo, porque quando a gente estava formando a Radar PPP, tinha 4 sócios que já tinham nome no mercado, mestrado fora, ocupavam cargos importantes na hierarquia de governos, projetos emblemáticos no currículo, e eu era um menino, né? Então, por que esses caras toparam me dar uma condição de sentar na mesa dos fundadores dessa empresa? Provavelmente porque viram que eu compartilhava ali, talvez acreditavam na minha capacidade de trabalho, evidentemente, mas lealdade, propósito, valores importantes para a empresa. Todo o resto era ensinável. Então, eu acho que hoje a gente aqui continua com esse mesmo pensamento. Assim, se a pessoa é inteligente, ela é leal, ela tem propósito, o resto se ensina. Então, a gente cuida dessas 3 coisas, né? Isso orienta muito mais a nossa atividade por aqui. E eu acho que, enfim, todo o resto eu acho que é uma questão que é adaptativo, é circunstancial, mas esses outros 3 parâmetros aí não tem como abrir mão. Ô Naves, todo mundo que já conversou comigo alguma vez na vida sabe que eu torço por vitória. E que isso é uma parte muito importante na minha vida. Torcer por vitória é uma escolha que marca você e que transforma você, né? Afinal, caleja, né? Caleja o cara, né? Cria humildade, faz você saber lidar com frustração, quase que semanalmente. Então, muito importante. Eu sei que você é atleticano, eu sei que isso também é uma parte importante da sua vida, você gosta de futebol. O que mais, assim, pensando em hobby, em coisas que o Guilherme faz para se divertir, o que é que a gente pode contar para sua audiência um pouco sobre o Guilherme e não sobre o Naves, sócio da Radar? Legal. Eu gosto de pescaria, também sempre que eu tenho uma oportunidade de falar isso, eu falo, tenho um orgulho de gostar de pescaria. Eu acho que pescaria é um negócio super bacana, assim, não só do ponto de vista de contato com a natureza, de desopilar e tal. Enfim, eu acho que é um hobby muito legal, assim. Quem nunca pescou, eu recomendo. É muito, muito legal. Mergulho eu sei que também, né? Você tem mergulhado de cilindro. Mas muito, muito longe aí do nível de profissionalismo que você tem, que o Marcos Siqueira tem. Eu sou mais o turistão mesmo. Só gosto. Eu gosto mais do snorkeling mesmo. Isso aí que vocês fazem, eu não tenho coragem de fazer muito, não. Mas pesca subaquática? Não, eu sou, não vou dizer que eu sou contra, mas eu sou pescador esportivo, né? A pesca subaquática, ela põe que você não está fazendo pesca esportiva. Então eu sou mais, por isso que isso interfere até com
um pouco dos negócios, assim, né? A HADAR-PP tem se envolvido cada vez mais com concessões florestais, e desde a gente mesmo, você citou aqui o início da conversa, foi lembrando a concessão do Parque Estadual de Ilha Grande. Quando ninguém falava sobre esses mercados, a gente sempre teve um interesse por mexer com isso. Isso talvez tenha a ver também com um pouco no plano do indivíduo, do quanto a gente acha isso bacana e tal, né? Então, assim, eu acho que a pescaria é o principal aspecto. E vinho, eu sou bebedor de vinho pra caramba, então isso também é um outro hobby. O meu cardiologista deu uma controlada, mas não está sendo possível ainda não. Vamos ver. Então vamos lá, agora a gente vai para o que nossa audiência quer saber, o bloco 3. E aí tem um ponto que esse é o espaço que a gente pega perguntas dos alunos quando elas vêm, ou a gente se coloca nessa posição, que nesse caso foi o que eu fiz, e eu já estive nessa posição. Então tanto Felipe quanto Naves foram meus professores na primeira turma do curso de modelagem, então eu era aluna em 2019, e eu fui aluna sua, Naves, no CP3P. E eu venho acompanhando desde então, contribuições suas para o mercado, leio o que você escreve, enfim, a gente tem essa relação do curso. E uma coisa que você dizia, eu acho que naquelas primeiras aulas, um tempo atrás, era que os governos tinham motivações equivocadas para fazer PPP, que eles faziam isso porque eles não tinham dinheiro público. Então, a falta de dinheiro público fazia com que eles recorressem ao mercado de PPP. E eu não vi você falando isso mais nas últimas interações. Não sei se é porque o tema, isso deixou de ser relevante ou se isso parou de acontecer. Então, eu queria saber se você viu isso mudar, o que foi esse histórico nesse sentido. Legal. Eu acho que eu continuo escutando no discurso político. Escutei semana passada um secretário falando que precisava fazer PPPs porque não tinha dinheiro. Eu não estou dizendo que essa não é uma motivação, né? Eu só estou dizendo que eu acho que o agrupamento mais nobre de motivações para se fazer PPPs talvez devesse ser a busca pela eficiência, né? Igual a gente estava falando mais cedo, eu acho que por que eu parei de falar isso, ou tenho falado isso menos? Porque o reflexo disso é a carteira de projetos do Brasil. Aí a gente começa a ver mais projetos, por exemplo, que precisam estar acreditando na eficiência do gasto governamental para existir. Quando você vê, por exemplo, 62 projetos de PPP de escola brotando lá na fase mais embrionária ainda, mas anunciados aí por um determinado banco público da União como ente estruturador, né, disposto a fornecer capacidade técnica para ajudar municípios e arranjos regionais a fazer esses projetos, é porque existe ali um processo decisório que incluiu a crença de que as PPPs são capazes de melhorar a qualidade do gasto governamental. Então, eu acho que como o Brasil tem feito um movimento aí de conciliar essas duas motivações, eu acho que essa minha frase está sendo desidratada aos pouquinhos, e isso é bom. Eu acho e também, assim, a gente não é tão especial assim, né? Esse desafio foi vivenciado por todos os países do mundo que criaram programas de PPPs que quiseram se enveredar por aí, né? Fala muito sobre a grande referência que a gente tem do ponto de vista da literatura sobre o assunto, que é o programa de PPP do Reino Unido, PAMP lá do programa de PPP do Reino Unido, que inclusive foi lá no final dos anos 90, 97, lá a saída do Major, a entrada do Blair e Brown. Quando o Labour assume o poder, é que as PPPs de infraestrutura social vão adiante, né? Então, a grande revolução no NHS de PPPs de saúde acontece naquele momento do tempo, dentro de um governo que é o Labour, né? Que olha para essa possibilidade e encontra uma resistência um pouco menor na sociedade para que esses projetos pudessem prosperar, ainda que essa resistência acontecesse também, né? Mas aí eu acho que aí você olha para a posição do Brasil nesse sentido também. Você vê, talvez governos liberais eles atraem uma desconfiança muito maior sobre mexer com projetos de infraestrutura social, por exemplo, porque aí fica mais fácil confundir com uma intenção de, por exemplo, privatização do SUS. Quando é um governo de esquerda tocando essa agenda, pelo menos essa desconfiança inicial, ela, de certa forma, ela começa a ficar um pouco mais difusa. E aí, eventualmente, essa agenda começa a avançar um pouco mais. Então, a gente, de certa forma, reproduz um pouco do que a história contou em outros lugares. Você vai dizer que o
o Mujica, talvez um dos principais intelectuais da esquerda. Você vai dizer que o Mujica estava se inclinando ao capital quando decidiu assinar a PPP de presídio no Uruguai em 2013. Você não vai fazer isso, né? Então, assim, eu acho que a gente caminha um pouco nesse sentido, de aperfeiçoamento da qualidade do debate, de um diálogo com o lado do espectro político mais próximo da esquerda, que consegue entender que essa não é uma agenda privatizante, e aí esses projetos conseguem sair com um pouco mais de fluidez. Desculpa se eu me alonguei aqui um pouco na resposta, mas acho que fazia sentido fazer essa comparação no plano internacional para dizer que eu estou mais calmo a respeito de algo que me angustiava muito, eu estou só vendo a reescritura aí de situações que ocorreram em outros mercados do mundo. Comunica muito com o cenário brasileiro, né? Quando a gente olha para o governo da Bahia do PT, que está no governo há muito tempo, é um governo de esquerda, que em algum momento já teve esse debate sobre privatização ou não, mas que fez uma carteira belíssima de projetos e que consegue usar esse instrumento como uma qualificação do gasto público e para tirar projetos do papel. Então, assim, ganha uma certa legitimidade. Eu concordo com você, eu acho excelente esse ponto. E esse paralelo no mundo internacional. Eu achei ótimo o Naves se alongar, porque ele acabou entrando num tema de uma pergunta que eu queria fazer, mas não deu tempo. Então tá ótimo. Eu acho que a gente pode ir para a última, e aí a Fer pode fazer essa última pergunta. Bom, para finalizar aqui, acho que essa pergunta vai para o Guilherme e para o Felipe, como idealizadores desse curso, né? Vocês, no discurso de vocês, de abertura de todas as turmas, a gente escuta. O principal objetivo e uma das razões pela qual o curso nasceu foi capacitar profissionais para atuarem nessa área. Então hoje, a gente na 6ª turma, qual que é a sensação de vocês em relação a isso? O objetivo foi atingido? Ainda tem bastante caminho para percorrer? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vou falar breve. Eu acho que sim, eu recebo dezenas de mensagens no WhatsApp de ex-alunos agradecendo, dizendo, olha, consegui trocar de emprego, tá no outro lugar, agradecendo pelo curso. Então eu acho que nesse sentido a gente capacitou gente, sim. Tenho dezenas de mensagens de gente que já trabalhava com isso, dizendo, cara, o curso me ajudou, eu consegui resolver um problema, seja um reequilíbrio, seja uma discussão de estruturação. Então acho que a gente de fato capacitou. E eu vejo muito uma mudança no perfil do aluno, tá? As primeiras turmas ninguém sabia exatamente o que esperar. Então a gente tinha muita gente desavisada. Eu vou usar uma frase do Naves, e essa é do Naves. Essas últimas turmas não tem pipa solta. Assim, quem vai pro curso sabe o que espera. Não é um curso para você botar no currículo. É de fato uma capacitação que exige muito do aluno, que exige dedicação. São 260 horas assistindo aula. Eu diria que quem faz o curso de verdade são 520 horas dedicados ali para conseguir levar o conhecimento para casa. Eu acho que o mercado de produção de conhecimento em PPPs e concessões, ele foi, de certa forma, muito dominado pelos juristas por muito tempo. Então, assim, tá quase para dizer que essa pauta meio que foi sequestrada pelos juristas. E acho que esse curso é o preço do resgate, porque a gente tá... a PPP é um assunto financeiro no mundo inteiro, é um instrumento de financiamento, né? Eu acho que o jurídico é um ferramental para a gente ver como é que isso se acomoda dentro do arcabouço jurídico daquela determinada região. E certamente não é a disciplina principal. Então, quando a gente reenquadra esse assunto dentro do que ele realmente é, que é um instrumento financeiro, eu acho que a gente permite que a gente avance sobre temas que a vida inteira a gente sempre ignorou. E aí quem estava mandando nessa pauta era só um demandante olhando para o instrumento financeiro como se o instrumento financeiro fosse ferramental. E isso é inverso. Eu acho que deveria ser inverso. E isso estagnou a evolução em vários assuntos que os juristas escolheram, por exemplo, talvez não se debruçaram, não entender tanto mais. Assim. E aí eu acho que a gente agora passa, de fato, a melhorar a qualidade do debate, a sofisticar as interações para resolver problemas, na medida em que a gente, por exemplo, hoje consegue entrar dentro de 70 órgãos públicos do país e levar temas complexos sobre maneira de contabilização de passivos contingentes em contratos de PPP ou a maneira de cálculo de fluxo de caixa para fins de reequilíbrio, enfim. Eu acho que é tudo um tema que sempre foi tratado num campo muito mais etéreo e que agora a gente dá a devida importância no contexto desse treinamento. Bom demais. Legal. Felipe, vocês têm alguma
frase pra fechar? Quer dizer, além da frase youtuber? Não, agradecer o Naves, cara, o papo foi fantástico. De longe, Você gostou? acho que os Que mais bom. agradáveis que a gente teve. É muito fluido, é muito legal conversar com você. Se eu pudesse, a gente ficava mais tempo, porque toda vez que você fala, eu tenho mais curiosidade, tenho mais coisas para perguntar, eu tive que me podar aqui o tempo inteiro para não monopolizar. E agradecer pelo seu tempo, eu espero que você que está assistindo também tenha gostado. A gente vai convidar o Naves para voltar aqui. A gente está criando um quadro novo, tá, Naves? Chama No Detalhe. Então é uma discussão um pouco mais técnica, a gente vai trazer esse novo quadro, você já está pré-convidado. E agradecer a você que estava assistindo, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.